Convido a igreja para abrir sua Bíblia no livro da profecia de Miqueias, no meu exemplar aqui da Nova Almeida Atualizada, página 1017 do Antigo Testamento, capítulo 2, leitura a partir do verso de número 6. Miqueias, capítulo 2, a partir do verso 6. Eles dizem: não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Estaria o Espírito do Senhor irritado? Será que ele agiria assim? De fato, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente, mas há pouco o meu povo se levantou como um inimigo. Além da roupa, vocês arrancam a capa daqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Vocês expulsam do seu lar querido as mulheres de meu povo. Dos filhinhos delas vocês tiram a minha glória para sempre. Levantem-se e vão embora, porque este não é o lugar de descanso. Vão embora por causa da impureza que traz destruição. Sim, destruição enorme. Se alguém, seguindo o vento e a falsidade, inventar uma mentira do tipo: eu lhes profetizarei a respeito de vinho e de bebida forte, esse tal será o profeta deste povo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Pai querido, nós estamos nesta manhã louvando, adorando o Senhor na beleza da Tua santidade. Nós estamos alegres por estar juntos, nós estamos alegres por pertencermos à família da fé, nós estamos alegres pelo fato de que não por nossa própria vontade, mas pela Tua vontade, o Senhor nos desarraigou deste mundo perverso e nos trouxe para a Tua maravilhosa luz. O Senhor nos ganhou e, mediante a fé, sabemos que somos devedores do Senhor em vida de santidade, em vida de adoração, em vida de louvor. Nós sabemos, nosso Pai, que a Tua palavra sempre tem para nós uma fala, uma mensagem, e nós queremos nesta manhã estar sensíveis à Tua palavra, porque, ó Deus, a Tua palavra é a verdade. E nós, então, pedimos humildemente que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor toque na nossa vida de maneira que nós Te sirvamos com alegria, nós respondamos ao Senhor de maneira positiva e não negativa. Nós suplicamos a Tua bênção sobre quem está enfermo aqui, e nós pedimos que o Senhor sare a enfermidade, segundo a Tua graça. Nós pedimos que o Senhor trabalhe no coração daqueles que estão entristecidos, desanimados, abatidos, endurecidos. Nós suplicamos que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no domingo passado, nosso pastor, reverendo Luiz, nos trouxe o início desse capítulo. E ele mostrou, mediante a meditação da palavra de Deus, o fato de que os israelitas, os da casa de Jacó, estavam tendo uma onda de endurecimento de coração, uma onda de transformação de toda a fé recebida dos antepassados. Quando as 10 tribos se separaram e se tornaram o reino do norte, Jeroboão fez questão de construir bezerros e de construir templos
em cidades estratégicas, de maneira que o povo do norte não fosse a Jerusalém para adorar o Deus de Israel. E a partir desse processo, o povo de Israel, as tribos do norte, começaram a se esquecer de Deus. Começaram a anotar os deuses da região. Começaram a dar atenção aos deuses de fertilidade. Começaram a utilizar os seus rituais. Começaram a ter um pé em Yahvé e um pé nos deuses da região. Essa dualidade fez com que Yahvé fosse categorizado nos corações de todos eles como um Deus comum. Não o Deus supremo, mas o Deus comum. Como o próprio Baal, como outras divindades que vinham do misticismo, que vinham das religiões antigas. O povo tinha sido posto na terra prometida com o objetivo de testemunhar o poder de Yahvé, o poder de Jeová. O povo tinha sido posto ali para proclamar a sua glória. Mas o povo, em vez de tornar-se diferente, o povo absorveu os costumes da terra. E nestes costumes da terra, conforme vimos na semana passada, nós vimos que começou-se a praticar o enriquecimento de uma determinada classe social de Israel. E o texto do capítulo 2 mostra que estas pessoas não faziam isso de maneira desregrada, elas faziam de maneira planejada. Elas iam para a cama pensando em como extorquir, em como criar leis que permitissem que elas ficassem com tudo, enquanto que a população pastoril, a população do campo, a população rural fosse sendo tolhida, fosse sendo suprimida. E o texto nos mostra, então, neste oráculo de Miqueias, que começa no coração e começa no pensamento a prática da iniquidade, começa no planejamento. E também mostra, queridos irmãos, que esta motivação para conseguir obter as coisas do outro, se dá pela cobiça que surge, que se desenvolve no coração. Miqueias foi encarregado de pregar contra isso. E Miqueias tem uma palavra, meus irmãos, que é muito forte. E essa palavra do Senhor, nos versículos 3 em diante deste capítulo 2, vai dizer assim: o Senhor está forjando uma calamidade contra esta família, da qual vocês não livrarão o seu pescoço, vocês não andarão mais de cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade. Naquele dia se criará um provérbio a respeito de vocês, e se entoará a seguinte lamentação: estamos completamente arruinados. Este é o provérbio. A porção do meu povo Deus a trocou, como ele tirou o que era nosso. Miqueias surge com esta profecia, queridos irmãos, diante de uma plateia que se acostumou a fugir de Jeová. Lembra dos feitos do passado. Os historiadores têm memória do que aconteceu no passado, mas agora Yahvé perdeu a sua significância. Yahvé perdeu o seu valor. Vocês entendem que situação é essa? Uma pessoa experimenta a graça de Deus, mas de repente, esta pessoa vai entendendo a graça de Deus como uma coisa
absolutamente usual, uma coisa normal, uma coisa que todo mundo poderia ter. Não é exatamente uma graça, não é o poder de Deus, deixou de ser o poder de Deus. A pessoa trocou os valores da graça de Deus pelos valores que ela vê todos os dias, que ela olha na rua. É mais importante a gente andar pela filosofia dos homens do que andar pela filosofia de Deus. É muito duro a gente ser crente num mundo que não é crente. E, portanto, é mais fácil a gente aderir do que a gente permanecer fiel. Quando esta plateia ouve o oráculo de Miqueias, a reação dessa gente é uma reação até que compreensível, até que natural. Versículo 6, eles dizem: não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. A desgraça não cairá sobre nós, tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Olha, você está profetizando coisas desgraçadas, você está profetizando coisas muito duras a nosso respeito, mas eu quero dizer para você que nós temos uma promessa. Lá no passado, Deus disse que nós éramos povo dele, e nunca isso vai mudar. Nós podemos fazer o que quisermos, nós podemos ser crentes do nosso jeito, nós podemos andar na lei de Moisés e ao mesmo tempo na não lei de Moisés. Nós podemos nos divertir, nós podemos ter a nossa vida, nós podemos conseguir os nossos bens, nós podemos enriquecer nesta terra e nada vai nos acontecer. Isso que você está falando é falso. Essa mensagem que você está trazendo é fundamentalista. Não vai acontecer nada conosco. E essas pessoas naturalmente são insufladas. Quando a gente vê o versículo 11, o profeta Miqueias identifica como é que é o profeta que fala: não vai te acontecer nada, fique bem. Pelo contrário, a Bíblia precisa ser atualizada para ser inclusiva. Vocês precisam entender que não vai acontecer nada não. Ele diz assim: se alguém seguindo o vento e a falsidade inventar uma mentira do tipo: eu lhes profetizarei a respeito de vinho e de bebida forte, esse tal será o profeta desse povo. Os comentaristas entendem que o povo estava sendo instruído por gente que dizia: fiquem calmos, esse discurso dele, de Miqueias, não é de Deus. Esse discurso de Miqueias é falso, é uma falácia, é uma mensagem radical, é uma mensagem fundamentalista, porque Deus tem a obrigação de cuidar do seu povo. Ele prometeu uma vez, ele tem que cumprir. A segunda parte desta teoria sórdida, daqueles que dizem: olha gente, a Bíblia fala de ruína, mas fiquem tranquilos, prosperem na sua vida, tratem de ganhar dinheiro, se vocês puderem suplantar o outro, suplantem, façam, vocês têm que ter uma vida de sucesso nesta terra, nada vai acontecer. Tem uma segunda fase dessa profecia, porque os profetas eventualmente comentam: será que o Espírito do Senhor estaria irritado? Será que o Senhor agiria como um Deus irritado? Deus é pura bondade, Deus é amor. Vocês já ouviram essa fala?
Deus é amor. Como é que um Deus que é perfeito, um Deus que é santo, um Deus que é poderoso, pode ficar irritado com o seu povo? Deus ficaria irritado comigo se eu pecasse? Deus ficaria irritado comigo se eu tentasse viver uma vida próspera nessa terra, ainda que fizesse alguns truques aqui para suplantar os outros? Será que Deus agiria irritado comigo, ou Ele sempre me perdoaria? Isso é uma meia-verdade, não é? Porque Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Israel estava cansado de recitar o Salmo 136, a sua misericórdia dura para sempre. Entretanto, queridos irmãos, lançar esse postulado teológico, Deus não se irrita, Deus não perde o controle, Deus não perde a calma, Deus não executa juízo, Deus é sempre bom, Deus é sempre bondade, Deus aceita sempre as pessoas do jeito que elas são. Você já ouviu isso em algum lugar? Você não precisa fazer mudança nenhuma na sua vida, pode vir do jeito que você está. A igreja precisa ser inclusiva, precisa aceitar você e todos os seus dilemas. O Senhor não se irrita, o Senhor não se aborrece. O falso profetismo lança bases para colocar dúvida. E quando eu estava lendo essa passagem, eu me lembrei exatamente do Jardim do Éden. Porque a estratégia demoníaca é colocar dúvida. Essa é a estratégia demoníaca. Estava lá Eva, olhando a serpente andar pelos galhos da árvore do bem e do mal. Eu que estou imaginando isso. E ela olhando a fruta, uma fruta muito atraente, uma fruta que parecia muito apetitosa, e vem a pergunta: é verdade que Deus disse para não comer de nenhuma árvore do jardim? Aí Eva responde: não. De todas as árvores a gente pode comer, dessa não. Bobagem. Deus sabe que no dia que vocês comerem dessa fruta aqui, vocês terão conhecimento do mal, do bem e do mal, e serão semelhantes a Ele. Não vai acontecer nada. Então esse oráculo de Miqueias acaba sendo para nós um aviso solene. Nós já ouvimos essa fala: não brinque com Deus. Porque estaria o Senhor irritado com o seu povo? Estaria sim. E ele explica por que ele estaria. Versículos 8 e 9. Há pouco o meu povo se levantou como um inimigo. O meu povo se tornou meu inimigo. Por quê? Porque acha que nada pode acontecer com ele. Ele está imune porque Deus lá atrás prometeu salvar, cuidar, perdoar, restaurar, dar a terra, encher de bênçãos. Ele prometeu, ele não pode descumprir o que prometeu. Não vai acontecer nada conosco. Segunda coisa, não é possível que um Deus bondoso como esse ande irritado conosco. Mas Deus está irritado com seu povo, porque o seu povo se levantou como um inimigo, além da roupa, além de possuir, além desta fome
de ter esta cobiça, de ter tudo quanto pode conseguir, tudo quanto pode comprar, tudo quanto pode subornar, tudo quanto pode reter, este povo arranca a capa daqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Ou seja, nós estamos dentro do nosso país, não existe problema nenhum da gente ir aqui, daqui, ali. Mas o que acontece? Acontece que os poderosos arrancam as coisas do povo pobre, até a capa. E queridos irmãos, diz mais: vocês expulsam do seu lar querido as mulheres de meu povo, dos filhinhos delas vocês tiram a minha glória para sempre. Cada israelita tinha direito a um pedaço de terra, e as viúvas iam perdendo seus espaços, iam sendo tiradas das suas casas. As mulheres israelitas verdadeiras estavam sendo trocadas por mulheres que adoravam deuses falsos. Essa foi uma fala, inclusive, dos profetas depois do exílio. Israel se perdeu, porque o seu coração se endureceu. Então eles diziam: nós não queremos ouvir a sua profecia. Sua profecia não tem razão de ser, sua profecia está ultrapassada. E eu queria dizer para vocês o seguinte: a mensagem do Evangelho vai ser ouvida por toda parte, porque esta é a profecia. E quando o Evangelho for pregado em toda a terra, então virá o fim. O Evangelho vai ser pregado, mas as nações vão recusar o Evangelho. Qual é o caminho apontado pelo oráculo de Miqueias para uma restauração, para um quebrantamento, para uma volta? O versículo de número 7, o final do versículo 7, diz assim: de fato, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. O que isso quer dizer? Na minha modesta opinião, quer dizer o seguinte: que nós precisamos entender que quando Deus está falando, nós precisamos abaixar a nossa cabeça e ouvir a repreensão, se nós quisermos nos entender como filhos de Deus. Se você abre a sua Bíblia e acha a leitura muito interessante, mas ela não te fala o coração, é tempo de arrependimento, é tempo de quebrantamento da sua parte. Porque a palavra de Deus está avisando. Eu quero ler então com você algumas passagens que eu considero que são fundamentais para nós pensarmos aqui. A primeira delas, eu quero ver com você a passagem de Zacarias, capítulo 7. Zacarias já é um profeta do tempo do exílio, da volta do exílio, capítulo 7. E ele explica como é que se deu esse endurecimento de Israel. Ele diz: a palavra do Senhor, a partir do verso 8, Zacarias 7, 8, página 1040. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos exércitos, julguem segundo a verdade, sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros, não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Porém eles não quiseram atender, e rebeldes me viraram as costas e taparam os ouvidos para que não ouvissem.
Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, disse Deus, né? Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Com uma tempestade eu os espalhei por todas as nações que eles não conheciam. A terra foi devastada atrás deles, de modo que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Com relação a nada vai acontecer, o Espírito do Senhor não agiria de maneira irritada. Nós temos que nos lembrar que Deus disse assim: eu clamei a eles, eu falei com eles, eu anunciei as coisas que poderiam acontecer a eles, mas eles não quiseram me ouvir. Quando veio a minha ira, eles clamaram a mim, mas eu não quis ouvir. Meus irmãos, isso vai acontecer com todo aquele que experimentou a graça de Deus e o seu coração se endureceu de tal maneira que Deus perdeu o valor na sua vida. Então, que nós prestemos atenção nisso e nós sejamos tocados pela palavra de Deus. E eu quero terminar pensando com vocês o Salmo de número 19, a partir do verso de número 7. Por que é que nós devemos prestar atenção no que a Bíblia diz e não deixar o nosso coração endurecer? Por que é que nós devemos constantemente estar com os nossos olhos abertos para a profecia da palavra de Deus? Pelo seguinte, o Salmo 19 diz: a lei do Senhor é perfeita. Você pode me ajudar na leitura? Vamos lá. A lei do Senhor é perfeita e faz o quê? O testemunho do Senhor é fiel e faz o quê? Os preceitos do Senhor são retos e fazem o quê? O mandamento do Senhor é puro e faz o quê? Meus irmãos, diante disso, o temor do Senhor é límpido e faz o quê? Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e o que acontece? E aí vem a pergunta: você pode discernir as próprias faltas? Você pode discernir o quanto você está perto ou longe de Deus? Ele responde: quem há que possa discernir as suas próprias faltas? O que ele pede? E também que ela não me domine. O que vai acontecer conosco? Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Vocês estão entendendo por que é que Israel caiu? Porque ele desprezou a palavra de Deus. Quando o discurso veio, arrependam-se, creiam na palavra profética que Deus está dizendo. Eles disseram: por favor, não façam isso, não profetizem isso, vocês são cataclismáticos, se é que essa palavra existe. Vocês são fatalistas, vocês são fundamentalistas. A mensagem do Evangelho não muda. Deus salva pecadores dos seus pecados por meio da sua graça, mas Deus rejeita aquele que o rejeita. Isso não mudará, e o mundo precisa saber.
especialmente os crentes, não se deixem levar pelos usos e costumes deste mundo. Não se deixem levar pelas coisas que a terra oferece, porque a terra está se encaminhando cada vez mais para longe de Deus. Aceitem a palavra de Deus como regra de fé e prática. Vivam numa constante atitude de arrependimento dos seus próprios pecados. E meus amados irmãos, aí sim, nada vai acontecer a nós, pelo contrário, a graça de Deus vai ser abundante. Que Deus nos abençoe, que as palavras dos nossos lábios, que o meditar do nosso coração, sejam agradáveis na presença de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Que o Senhor seja nossa rocha, nosso Redentor. Amém.